días. Bom dia. Y antes que nada quisiera agradecer a Rick por invitarme por primera vez a esta conferencia fiel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rick por me convidar para essa conferência fiel. Es mi primera vez en Brasil, pero por muchos años soñé poder estar aquí en su país. É a minha primeira vez aqui no Brasil, mas eu sonhei por muitos anos estar aqui no seu país. Y finalmente Dios lo hizo posible en esta ocasión. E finalmente Deus tornou isso possível nessa ocasião. Debido a la traducción, mi tiempo es limitado Por causa da tradução, meu tempo será limitado, y por tanto yo voy a introducir el tema inmediatamente. então eu vou introduzir imediatamente o tema. Para dar inicio a nuestra exposición en esta mañana, Para dar início à nossa exposição nessa manhã, yo quiero leer un versículo de la palabra eu quero ler um versículo na que palavra nos será de recordatorio de lo importante que es el ministerio pastoral. que vai nos lembrar da importância do ministério pastoral. En el día de hoy yo no voy a hacer una exposición o un sermón expositivo, Hoje eu não farei um sermão expositivo, porque hay varios pasajes en las Escrituras que nos permiten ver lo que queremos abarcar. porque há várias passagens nas Escrituras que nos permitem ver o que eu quero abordar. Mi tema es pastoreando iglesias saludables. O meu tema é pastoreando igrejas saudáveis. Y yo creo que no hay un pasaje en las Escrituras que nos permita ver todo eso que queremos decir en un solo texto. E eu creio que não existe uma passagem nas Escrituras que nos permita ver tudo o que eu quero dizer num só texto. Sin embargo, en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con el apóstol Pablo teniendo una conversación con los ancianos de Éfeso. Porém, nós vemos em Atos dos Apóstolos o apóstolo Paulo tendo uma conversa com os presbíteros de Éfeso. Y esto ocurrió en la ciudad de Mileto. Isso ocorreu En la ciudad de Mileto. na cidade de Mileto. Y allí Pablo compartió su corazón pastoral con ellos. Então, Paulo compartilhou o seu coração pastoral com eles. En el capítulo 20 del libro de los Hechos No capítulo 20 do livro de Atos, hay un versículo capital acerca de lo que él tuvo que decirle. tem um versículo chave sobre o que ele teve que dizer. Y es el versículo 28, Esse é o versículo 28, que dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Tenham cuidado de vocês e de toda a grei na qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. En un solo versículo, el apóstol Pablo nos recuerda 4 grandes verdades acerca de lo que es el ministerio pastoral. Num versículo só, o apóstolo Paulo nos mostra 4 grandes verdades acerca do ministério pastoral. Número 1, la importancia del carácter del pastor. Tened cuidado de vosotros. A primeira é a importância do caráter do pastor. Tenham cuidado de vocês mesmos. Número 2, la importancia de nuestro llamado. El Espíritu Santo os ha hecho obispos. Número 2, a importância do nosso chamado. O Espírito Santo os constituiu bispos. En tercer lugar, la importancia de reconocer que nosotros cuidamos ovejas que le pertenecen a otro para pastorear la iglesia de Dios. Em terceiro lugar, a importância de reconhecer que cuidamos ovelhas que pertencem a outro para pastorear a igreja de Deus. Y número 4, la importancia de aquellos a quienes nosotros cuidamos. Tener cuidado de toda la grey, la cual él compró con su sangre. Número 4, a importância daqueles a quem cuidamos. Tenham cuidado da grei, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Todo el resto de lo que nosotros tengamos que decir descansan sobre estas 4 verdades. Todo o restante que nós vamos dizer descansa sobre essas 4 verdades. El carácter del pastor, O caráter do el pastor, llamado del pastor, o chamado do pastor, el Señor de las ovejas o Senhor das y el ovelhas precio pagado por dichas ovejas. e o preço que ele pagou por essas ovelhas.
Si un pastor no toma en cuenta estas 4 realidades, él no podrá pastorear iglesias saludables. Se um pastor não tem em consideração essas 4 realidades, ele não vai poder pastorear igrejas saudáveis. Un pastor sin un carácter santo no podrá pastorear saludablemente. Um pastor que não tem um caráter santo não vai poder pastorear de maneira saudável. Un pastor sin un llamado de Dios no podrá pastorear de la manera apropiada aun si él fue ordenado o tiene un contrato de trabajo. Um pastor não chamado por Deus não poderá pastorear uma igreja de maneira saudável, mesmo que ele tenha sido ordenado e mesmo que ele tenha um contrato com a igreja. Un pastor con un sentido de posesión sobre las ovejas se volverá un controlador de ellas en vez de un cuidador de las almas. Um pastor que seja possessivo se transformará num controlador de ovelhas em vez de um cuidador de almas. Y un pastor que olvida que Cristo compró las ovejas que él cuida con su sangre no tendrá la sensibilidad para cuidar de sus almas. Um pastor que esquece que Cristo comprou as ovelhas com o preço do seu sangue não terá sensibilidade necessária na hora de exercer essa função. Ni tendrá la sensibilidad para ejercer su función de predicador, de sacerdote y de líder. Ele não vai exercer a sua função de pregador, sacerdote e de líder. Y con eso yo quiero pausar y orar y presentarnos delante de Dios. Eu quero, com isso, fazer uma pausa e orar e nos apresentar diante de Deus. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos en esta mañana. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã. Nosotros reconocemos que estamos trillando sobre terreno santo. Nós reconhecemos que estamos caminhando sobre terreno santo. Estamos exponiendo tu palabra Estamos expondo a tua palavra para la gloria de tu nombre. para a glória do teu nome, Una palabra infalible, uma palavra infalível, pero a través de labios falibles. mas através de lábios falhos. Cuida de tu siervo, el predicador, Cuida do teu servo pregador, para que él pueda levantar tu nombre para que ele possa exaltar o teu nome y hacer honor a tu palabra. e fazer honra à tua En palavra. Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. Amén. Amém. Pastoreando Iglesias Saludables es el título de mi mensaje, como ya mencioné. Pastoreando igrejas saudáveis é o título da minha mensagem, como eu já Y mencionei. lo primero que tenemos que recordar es que el pastorado es una vocación y no una profesión. E a primeira coisa que temos que lembrar é que o pastorado é uma vocação e não uma profissão. Esa preocupación llevó al pastor John Piper a escribir un libro Essa preocupação levou o pastor John Piper a escrever um livro. con el título de Hermanos, no somos profesionales. O título é Irmãos, não somos profissionais. Y él dice en el prefacio de su segunda edición E no prefácio da segunda edição deste livro, que la motivación para escribir el libro vino de otro libro que él leyó ele diz que a motivação para escrever esse livro veio de outro livro que ele leu al inicio de su pastorado, no início do seu pastorado, escrito por E.M. Bounds, escrito por E.M. Bounds, y el título fue Poder a través de la oración. e o título foi Poder através da oração. Ese autor dice que el predicador no es un hombre profesional. Esse autor diz que o pregador não é um homem profissional. Su ministerio no es una profesión. Seu ministério não é uma profissão, Es una institución divina. é uma instituição divina, Es una devoción divina. é uma devoção divina. Y eso hizo que el pastor Piper reflexionara acerca de lo que estaba ocurriendo hoy E isso levou o pastor Piper a refletir sobre o que está acontecendo y hoje. escribió su libro No somos E ele profesionales. escreveu o livro Não Somos Profissionais. Y esto es alguna de las cosas que él dice. E essas são algumas das coisas que ele diz. No existe una manera profesional de orar, Não existe uma maneira profissional de orar, una forma profesional de confiar en las promesas de Dios, uma forma profissional de confiar nas promessas de Deus, una forma profesional de llorar por las almas, uma forma profissional de chorar pelas almas, una forma profesional de maravillarnos de las profundidades de la revelación de Dios, uma forma profissional de se maravilhar diante das revelações de Deus, una
Una forma profesional de alabar su nombre. uma forma profissional de louvar o seu nome, Una forma profesional de caminar en el Espíritu. uma forma profissional de andar no Espírito, Una forma profesional de ejercitar los dones del Espíritu. uma forma profissional de exercer os dons espirituais, Una forma profesional de lidiar con demonios. uma forma profissional de lidar com demônios, Una forma profesional de rogar a aquellos que se han alejado. uma forma profissional de rogar por aqueles que se afastaram, Una forma profesional de tener valor en medio de la persecución. uma forma profissional de ter valor no meio da perseguição, Una forma profesional de tener paciencia con todos. uma forma profissional de ter paciência com todos. No existe, no la hay. Não existe, não tem. Esto no es una profesión, Isso não é uma profissão, esto es una vocación. isso é uma vocação. Y en un solo versículo el apóstol Pablo, E em um versículo apenas, o apóstolo Paulo, escrito en el libro de los Hechos por Lucas, no livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 20, versículo 28, capítulo 20, versículo 28, nosotros somos recordados nós somos lembrados de que el pastorado no es una profesión, de que o pastorado não é uma profissão, no se obtiene cursando una carrera profesional, não se obtém o pastorado por meio de uma carreira profissional, ni por medio de un nombramiento o asignación, nem por nomeação ou assignação, ni por medio de un contrato de trabajo, não é por meio de um contrato de trabalho, sino por un llamado de Dios. mas por um chamado de Deus. Yo podría ser contratado como pastor, Eu poderia ser contratado como pero pastor, solamente el Espíritu de Dios tiene la autoridad para hacerme uno. mas somente o Espírito de Deus tem a autoridade para me fazer pastor. El ser llamado por el Espíritu y cuidar ovejas compradas a precio de sangre son dos verdades que deben sobrecoger mi corazón. Ser chamado pelo Espírito e cuidar das ovelhas que são compradas pelo seu sangue são duas coisas que devem estar no meu coração. Como decía, es difícil encontrar un solo pasaje que pueda abarcar todas estas verdades. Como eu dizia, é difícil encontrar uma só passagem que abranja todas essas verdades. Pero si revisamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y parte de la vida de Pablo, allí vamos a encontrar cómo pastorear iglesias saludables. Mas se olhamos para a vida de Jesus Cristo e para a vida do apóstolo Paulo, vamos encontrar ali como pastorear igrejas saudáveis. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un pastor o qué hace a un pastor? Alguma vez você se perguntou o que é um pastor ou o que constitui um pastor? Lo que hace un pastor no es su reputación, es su carácter. O que faz de alguém pastor não é a sua reputação, mas o seu caráter. Lo que hace un pastor no es su conocimiento, sino su sabiduría. O que constitui um pastor não é o seu conhecimento, mas a sua sabedoria. Lo que hace un pastor no es su título, sino su llamado. O que faz de alguém pastor não é o título, mas o chamado. Y lo que hace un pastor no es su capacidad para dar órdenes o delegar, sino su capacidad para servir. O que faz de alguém pastor não é a sua capacidade para dar ordens ou delegar, mas a sua habilidade de servir. Ejercer el pastorado sin el llamado a ser pastor debe ser la función más pesada en toda la creación. Exercer o pastorado deve ser a função mais difícil de toda a criação. La figura del pastor como la conocemos hoy no aparece en el Antiguo Testamento, A figura do pastor, como conhecemos hoje, não aparece no Antigo Testamento, pero es prefigurada en textos como los que vemos en el profeta Isaías mas é prefigurada em textos como os que vemos no profeta Isaías y en otras porciones del Antiguo e Testamento. em outras partes do Antigo Testamento. En la antigua revelación habían tres figuras principales. Na antiga revelação tinham três figuras principais. El profeta que le hablaba al pueblo de parte de Dios, O profeta que falava com o povo da parte de Deus, el sacerdote que le hablaba a Dios de parte del pueblo o sacerdote que falava com Deus da parte do povo y el rey que guiaba la nación. e o rei que conduzia, guiava a nação. La función primaria del profeta, durante el Antiguo Testamento era exponer la voluntad de Dios. A função primária do profeta no Antigo Testamento era expor a vontade de Deus. Que en ese caso venía directamente de Dios a él y por eso él decía, así dice el Señor. Que neste caso vinha diretamente de Deus para ele, por isso ele dizia, assim diz o Senhor. La función primaria del sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios
A função primária do sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus, orar por las necesidades del pueblo, orar pelas necessidades do povo e incluso inspeccionar a aquellos que aparentemente habían sanado de lepra para estar seguro que la sanación había e ocurrido. até mesmo inspecionar aqueles que eventualmente tinham sido curados de lepra para ver se a cura aconteceu realmente. En otras palabras, el profeta hablaba la voluntad de Dios, Em outras palavras, o profeta falava a vontade de el Deus, sacerdote cuidaba de manera personal de los creyentes. o sacerdote cuidava de maneira pessoal dos crentes. El rey en la historia bíblica era visto más bien como una figura política O rei na história bíblica era visto principalmente como uma figura política, para liderar al pueblo para liderar o povo, bajo la dirección del profeta debaixo da direção do que profeta, proveía revelación que trazia as revelações, y con apoyo del sacerdote que proveía cuidado e personal. também com o apoio do sacerdote que provia o cuidado pessoal. En cierta manera, en el Nuevo Testamento, Dios ha fusionado esas tres funciones en una sola persona, la figura del pastor. De certa forma, Deus fundiu no Novo Testamento essas três funções na figura do pastor. Y con eso en mente, yo quisiera ver en primer lugar la responsabilidad profética del pastor o su llamado a predicar la palabra. E com isso em mente, eu queria primeiramente falar da função profética do pastor ou da sua responsabilidade de pregar a palavra. Enseñar y predicar fue algo que Jesús nunca dejó de hacer. Ensinar e pregar foi algo que Jesus nunca deixou de fazer. El sermón más famoso que Jesús predicara, que nosotros conocemos, es el conocido Sermón del Monte. O sermão mais conhecido que Jesus pregou é o Sermão da Montanha. Abarca 3 capítulos en el libro de Mateo, 5 al 7. Ele abrange 3 capítulos do livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Escucha cómo este sermón comienza en el versículo 1 y 2. Escute como começa esse sermão nos versículos 1 e 2. Y cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e depois de sentar-se, seus discípulos se aproximaram dele e abrindo a sua boca, lhes ensinava dizendo. Jesús vio las multitudes en esta ocasión y lo primero que se le ocurrió fue enseñar la voluntad de Dios. Jesus viu a multidão nessa ocasião e a primeira coisa que ele pensou foi ensinar a vontade de Deus. Jesús buscó un lugar apropiado para subir desde donde pudiera ser oído por todos. Jesus buscou então um lugar apropriado que ele pudesse subir e ser escutado por todos. Y esto nos ayuda a entender que si queremos pastorear iglesia saludable, tenemos que servirle la dieta del Señor, que es la palabra de Dios. Isso nos ajuda a entender que se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que servir à dieta do Senhor. Vimos cómo el Sermón del Monte comienza, Jesús enseñando. Vemos no Sermão do Monte como Jesus começa ensinando. Pero ahora yo quiero que tú veas cómo el Sermón del Monte termina con las multitudes hablando. Mas agora eu quero que você veja como o Sermão da Montanha termina com a multidão falando. Capítulo 7, versículos 28 y 29. Capítulo 7, versículos 28 e 29. Las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. A multidão se admirava do seu ensino porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. En el ejercicio de su función profética, el pastor necesita recordar que él necesita enseñar con autoridad, pero sin ser autoritativo. No exercício da sua função profética, o pastor precisa lembrar que ele tem que pregar com autoridade, mas sem ser autoritário. El autoritarismo es parte de los jefes, como son los jefes. O autoritarismo define os chefes. La autoridad es característica de los pastores de Dios. A autoridade é característica dos pastores de Deus. La función primaria, la manera primaria como el pastor lleva a cabo su función profética es enseñando la revelación de Dios.
maneira primária como o pastor leva a cabo a sua função profética é ensinando a revelação de Deus. Esa es la razón por la que cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, Essa é a razão porque quando Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, en el capítulo 3, él dice que un obispo debe ser apto para enseñar. ele diz no capítulo 3 que o bispo deve ser apto para ensinar. Todas las demás características tienen que ver con el carácter del obispo, Todas as outras características têm a ver com o caráter do bispo. que deben endosar la enseñanza del obispo. E elas devem endossar o ensino do bispo. De manera que el obispo necesita, el pastor necesita recordar que enseñar la palabra es una función primaria. De modo que o pastor precisa lembrar que ensinar a palavra é a sua função principal. Cuando la iglesia comenzó a crecer, nosotros vemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos Quando a igreja começa a crescer, nós vemos no livro de Atos, capítulo 3, que los apóstoles que venían haciendo todas las funciones que os apóstolos que vinham realizando todas as funções decidieron hacer un alto, una pausa y dividir el trabajo. eles fizeram uma pausa e decidiram dividir o Y trabalho. pidieron que ellos encontraran 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Pediram então que encontrassem 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, pero ellos se dedicarían a 2 cosas: mas eles se dedicariam a 2 coisas: al ministerio de la palabra y al ministerio de la ao oración. ministério da palavra e ao ministério da oração. Ellos entendieron perfectamente bien la prioridad de la enseñanza de la palabra. Eles entenderam muito bem a prioridade do ensino da palavra. Hermanos, yo he estado en casi todos los países de América Latina, quizá con la excepción de 2. Irmãos, eu estive em quase todos os países da América Latina, talvez com exceção de 2, Y la iglesia no necesariamente está bien en muchos lugares. e a igreja não está bem em muitos lugares. Y la realidad o la causa es multifactorial, pero encabezando la lista de los factores está la condición del púlpito. A causa tem muitos fatores, mas o que encabeça essa lista de fatores é a condição do púlpito. Desde el púlpito se levanta o se deja caer la palabra. Desde o púlpito, a palavra se levanta ou ela cai. Desde el púlpito se honra o se deshonra el nombre de Dios. É no púlpito que honramos ou desonramos o nome de Deus. Desde el púlpito se proclama el evangelio o se diluye o se tuerce el evangelio. No púlpito proclamamos o evangelho ou torcemos o Desde evangelho. el púlpito se presenta a un Dios grande que despierta el sentido de adoración. Desde o púlpito podemos apresentar um Deus grande que desperta o sentimento de O adoração, un Dios pequeño que no mueve el corazón ni las emociones ni la mente de nadie. ou um Deus pequeno que não move o coração nem a mente de ninguém. Si vamos a pastorear iglesias saludables, tenemos que despertar a la importancia de la predicación de la palabra. Se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que despertar para a importância do ensino da palavra, Porque es esa palabra que convierte al incrédulo, porque essa palavra que converte o que incrédulo, sostiene al pueblo de Dios, que sustenta o povo de Deus, que confronta al maestro de la palabra y luego a la congregación. é a palavra que confronta o pregador da palavra e logo também a congregação, Y es la palabra que provee dirección, sanación y esperanza para el herido. e também é a palavra que promove direção, cura e esperança para o ferido. En su función profética, el pastor necesita confrontar el pecado cuando el pueblo se ha desviado. Na sua função profética, o pastor tem que confrontar o pecado quando o povo se desvia. El Señor Jesús hizo eso en múltiples ocasiones. Jesus fez isso em múltiplas ocasiões. El pastor necesita molestar a los que están cómodos. O pastor precisa acalmar os que estão, molestar, incomodar os que estão acomodados. Y necesita consolar a los que están heridos. E precisa também consolar os que estão feridos. Al mismo tiempo, Ao mesmo tempo, todo el tiempo. todo o tempo. A la hora de predicar, nosotros no somos responsables de cómo los oyentes responden, Quando pregamos, não somos responsáveis pelo modo como os ouvintes respondem, pero sí somos responsables de ser fieles al texto de la palabra. mas nós somos responsáveis por ser fiéis ao texto da palavra. Y somos responsables de entregar la predicación con un corazón
amoroso y Somos compasivo. responsáveis também por entregar a palavra com um coração amoroso e compassivo. Jesús hablaba con autoridad porque solo habló lo que el Padre le autorizó a hablar. Jesus falava com autoridade porque só falava daquilo que o Pai o autorizou a falar. Y a nosotros se nos ha autorizado solamente a hablar lo que ya ha sido revelado. E nós só fomos autorizados a falar daquilo que já foi revelado. Si nosotros predicamos primordialmente para conservar las ovejas Se nós pregamos primeiramente para conservar as ovelhas y no para conservar la verdad de Dios, e não para conservar a verdade de Deus, tarde o temprano terminaremos perdiendo ambas cosas, cedo ou tarde perderemos as duas coisas, porque Dios se llevará las ovejas a pastos verdes. porque Deus vai levar as ovelhas dele para pastos verdes. Si vamos a pastorear iglesias saludables, Se vamos pastorear igrejas saudáveis, necesitamos no solamente predicar y enseñar, sino también modelar lo predicado. precisamos não somente pastorear, mas também modelar aquilo que nós pregamos. Hace un momento hablábamos de cómo Jesús predicó el Sermón del Monte. Eu falava faz um momento sobre a pregação de Jesus no Sermão do Monte. Mencionamos cómo Jesús terminó o cómo Mateo termina la narración de ese sermón, E mencionamos como Mateus termina a narração desse sermão, donde una vez más podemos leer que las multitudes se admiraban de su enseñanza e vemos mais uma vez que a multidão se admirava do seu ensino, porque le enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Jesús enseñó, pero si hubo algo que llamó la atención, Jesus ensinou, mas se teve algo que despertou a atenção, fue la congruencia continua entre sus palabras y sus acciones. era a coerência que havia entre suas palavras e suas ações. Creo que no hay nada que haga más daño al pueblo de Dios Não existe nada, talvez, que faça mais prejuízo para o povo de que la Deus discrepancia entre el sermón que se predica el domingo, que dura una hora quizás, do que a discordância que há entre o sermão pregado no domingo, que talvez dura 1 hora, y el segundo sermón que se predica el resto de la semana, Y el que segundo- dura varios días. e o segundo sermão que ele prega durante o resto da semana, que dura vários dias. En el siglo XIX hubo un predicador no tan conocido de nombre William Arnott, Houve um pregador no século XIX chamado William Arnott, y esto fue lo que se dijo de él al final de sus días. e no final dos seus dias disseram, isso foi o que disseram dele. Su predicación fue buena, Sua pregação foi boa, sus obras son mejores o fueron mejores, suas obras foram melhores, pero lo mejor de todo fue su vida. mas o melhor de tudo foi a sua vida. ¿Qué le dio autoridad a este predicador? Su estilo de vida. O que trouxe autoridade para esse pregador foi o seu estilo de vida. Hoy se habla mucho de poder, de tener poder, de hacer despliegue de poder, Hoje se fala muito sobre poder, sobre ter poder, sobre repartir poder, pero entre autoridad y poder no hay relación. mas não tem relação entre autoridade e poder. La autoridad tiene que ver con un respeto, A autoridade tem a ver com respeito. el poder tiene que ver con un temor que los predicados sienten. O poder tem a ver com o medo que os ouvintes sentem. La autoridad tiene que ver con un dominio de la palabra, A autoridade tem a ver com o domínio da palavra. el poder tiene que ver con un dominio sobre los predicados. O poder tem a ver com o domínio sobre aqueles a quem pregamos. La autoridad tiene que ver con una unción de parte de Dios. A autoridade está relacionada com a unção que vem de Deus. El poder tiene que ver con una imposición de parte del O predicador. poder tem a ver com uma imposição do pecador. Las enseñanzas de Jesús endosadas por su vida maravillaron las multitudes. Os ensinos de Jesus, endossados por sua vida, maravilharam as multidões. Si nosotros vamos a pastorear iglesias saludables, tenemos que recordar Se vamos pastorear igrejas saudáveis, temos que lembrar que nuestra labor no es simplemente la de un expositor con una gran oratoria, que o nosso trabalho não é somente ser um pregador de grande oratória, sino la de un hombre forjado a la imagen de Cristo, mas ser um homem forjado à imagem de que Cristo, pueda modelar para sus ovejas que possa representar diante das suas ovelhas lo que es una vida de santidad y entrega o que é uma vida de santidade e a entrega la causa de Cristo. para a causa de Cristo. Pablo fue discipulado por Cristo.
Paulo foi discipulado por Cristo. Y como todo buen discípulo, cuando es entrenado bien, es igual a su maestro. E como todo bom discípulo, quando bem treinado, se parece com o mestre. Lucas 6:40 dice eso. Lucas 6:40 diz isto. Pablo entonces lució como su maestro. Então Paulo parecia com o seu mestre. Cuando él escribe a los tesalonicenses, esto es lo que él le dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 10. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, isso é o que ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irrepreensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vocês são testemunhas e também Deus da maneira santa, justa e irrepreensível como nos comportamos com vocês, todos os crentes. Nadie tiene que contarle esto, vosotros sois testigos. Ninguém tem que dizer isso para vocês. Vocês são testemunhas. Yo no estoy hablando de algo que me estoy inventando en mi mente. Eu não estou falando de algo que eu estou inventando na minha Yo mente. tengo un testimonio al cual apuntar y ustedes los han visto. Eu tenho um testemunho para apontar e vocês viram. Y este es mi testimonio. E esse é o meu testemunho. Cuán santa, justa e irrepreensiblemente nos comportamos entre ustedes. Vivemos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Irrepreensiblemente. Irrepreensivelmente. Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo y 3, dice que un obispo debe ser irreprochable. e diz que o bispo tem que ser irrepreensível. Pablo escribe a Timoteo en 1:7 Ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, y dice que un obispo debe ser irreprensible. e diz que o pastor tem que ser irrepreensível. Irreprensible, irreprochable, irreprensible. Irrepreensível, irrepreensível. No basta con predicar la palabra, hay que modelarla. Não é suficiente pregar a palavra, nós temos que representá-la. No basta con defender la verdad, hay que vivirla. Não é somente defender a verdade, temos que vivê-la também. No basta con condenar el error, hay que predicar la verdad Não basta condenar o erro, temos que pregar a verdade. y luego vivirla. A verdade deve ser vivida. Las multitudes escucharon a Jesús y notaron que había una gran diferencia entre Jesús y los escribas a la hora de enseñar. As multidões eles notaram que havia uma grande diferença quando Jesus ensinava. Jesús habló de esos escribas E Jesus falou desses escribas. y claramente enseñó cuál fue la diferencia. E Jesus ensinou qual era a diferença. En el Sermón del Monte lo hizo. No Sermão da Montanha ele fez isso. Capítulo 7, versículo 28 y 29. Capítulo 7, versículos 28 e 29. Perdón, capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 do Evangelho de Versículo Mateus, 2 y 3. versículos 2 e 3. Fuera del Sermón del Monte. Fora do Sermão do Monte. Esse Esto es texto. lo que Cristo dijo. Isso foi o que Cristo disse. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, de maneira que façam e observem tudo o que eles digam, mas não imitem as suas obras, porque eles falam e não fazem. Discrepancia entre lo que enseñaban y lo que vivían. Discordância entre o que ensinavam e aquilo que eles viviam. No podemos pastorear iglesias saludables de esa manera. Não podemos pastorear igrejas saudáveis dessa maneira. Los escribas intimidaban a las multitudes, Cristo las atraía. Os escribas intimidavam a multidão, Cristo atraía. Y de esa misma manera el púlpito puede ser usado a la hora de predicar para sanar la oveja quebrantada o para intimidar a las personas con su erudición. E essa autoridade pode ser usada para pastorear as pessoas ou para espantar pessoas com a erudição. La segunda responsabilidad del pastor es su cuidado sacerdotal. A segunda responsabilidade do pastor é o seu cuidado sacerdotal. Yo quiero mencionarte ahora otro texto de la palabra acerca de Jesús en otra ocasión cuando él vio las multitudes. Eu quero mencionar um outro texto agora de Jesus em outra ocasião, quando ele também vê as multidões. Recuerden que en Mateo 5 leímos que él vio las multitudes y les enseñó. Lembre que em Mateus 5 ele vê a multidão e ensina. Pero ahora en Mateo 9 nosotros leemos en los versículos 36 al 38. Mas agora em Mateus 9 nós lemos nos versículos 36 ao 38. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Vendo
as multidões, ele teve compaixão de elas, porque estavam angustiadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. En una ocasión él vio las multitudes y le enseñó. Esa es su función profética. Em uma ocasião ele vê a multidão e ensina. Isso é função profética. En otra ocasión él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas para cuidarlas. Em outra ocasião ele vê a multidão e sente compaixão para cuidá-las. Esa es su función Isso é sacerdotal. função sacerdotal. Las angustias y el abatimiento de las ovejas conmovió el corazón de nuestro Señor Jesucristo. A angústia e o abatimento das ovelhas comoveram o coração de Jesus Cristo. El dolerse por la condición de otro no se aprende en un seminario Sentir compaixão de outras pessoas não é algo que se aprende em y seminário. no se forma en una biblioteca tampoco, Não adquirimos isso na biblioteca também. sino conviviendo con las ovejas. Adquirimos isso convivendo com as ovelhas. Jesús no dijo que él vio las multitudes y las vio como ovejas sin un predicador, sino sin un pastor. Jesus não diz que viu as ovelhas como uma multidão sem pregador, mas uma multidão sem pastor, Sin alguien que las entendiera, sem alguém que entendesse elas, sin alguien que las confortara, sem alguém que confortasse, sin alguien que le diera descanso, sem alguém que lhes proporcionasse descanso, sin alguien que las sanara, sem alguém que curasse, sin alguien que le diera esperanza. sem alguém que trouxesse esperança. Ovejas sin pastor caminan sin rumbo definido. Ovelha sem pastor anda sem rumo definido. Ovejas sin pastor lucen ansiosas, intimidadas. Ovelhas sem pastor parecem ansiosas, intimidadas. Ovejas sin pastor no tienen quien las escuche. Ovelhas sem pastor não tem quem as escute. Ovejas sin pastor necesitan un corazón que se duela con ellas. Ovelhas sem pastor precisam de um coração que sinta a sua dor. Ovejas sin pastor carecen de esperanza. Ovelhas sem pastor precisam de esperança. Así vive la mayoría de la humanidad. Assim vive a maioria da humanidade. Y muchas veces, muchos de los hijos de Dios también. E muitas vezes, muitos filhos de Deus também. Hermanos, recordemos que no somos profesionales. Irmãos, lembramos que nós não somos profissionais. No existe una manera profesional de llorar por las almas. Não existe uma maneira profissional de chorar pelas almas. No una forma profesional de rogar a aquellos que se han alejado. Não tem uma forma profissional de rogar por aqueles que se Una dispersaram. forma profesional de tener paciencia con todos. Uma forma profissional de ter paciência com todos. Todas esas son facultades forjadas por Dios, Todas essas qualidades são forjadas por Deus. no habilidades aprendidas leyendo un libro. Não são habilidades que aprendemos lendo um livro. Por eso el corazón del pastor tiene que ser formado para llevar a cabo su función en íntima comunión con Dios. Por isso, o coração do pastor tem que ser formado para levar a cabo a sua função em íntima comunhão com Deus. Tenemos que orar por nuestras ovejas, Temos que orar por nossas ovelhas, pero no simplemente teológicamente correcto, mas não fazer somente uma oração teologicamente correta, aunque la oración debe ser bíblica, ainda que a oração tem que ser pero bíblica, tenemos que orar con las ovejas o por las ovejas, mas temos que orar pelas ovelhas ou com as ovelhas, porque nuestros corazones se han entristecido por sus pecados, por Porque- sus heridas y por sus porque nossos necesidades. corações se entristecem por seus pecados, suas feridas ou suas necessidades. Tenemos que predicar un mensaje no solamente exegético y expositivo, Temos que pregar uma mensagem que não seja somente exegese e exposição, sino también compasivo y expositivo de nuestro amor por ellas. mas também que seja compassivo e que exponha o nosso amor por elas. Tenemos un llamado a caminar por el Espíritu antes que caminar con un título. Então, temos um chamado de caminhar em espírito antes de caminhar por um título. Tenemos un llamado a tener paciencia con todos antes que exigencias con cada oveja. Temos um chamado para ter paciência com todos e não exigências para cada ovelha. No es por accidente que el Señor Jesús tuvo un último encuentro con Pedro Não é por acidente que Jesus teve um último encontro com Pedro, después de la resurrección. depois da sua ressurreição, Le dice: Pedro, ¿me amas? e disse: Pedro, tu me amas? ¿Me amas? Tu me amas? ¿Me amas? Tu me amas?
Y en cada una de estas ocasiones usted conoce la respuesta. E você conhece a resposta de cada uma dessas ocasiões, La respuesta de Pedro. a resposta de Pedro. Pero la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro Mas a resposta de Jesus para a resposta de Pedro fue: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis foi: ovejas. apacenta as minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, si tú me amas, muéstralo amando y sirviendo a mis ovejas. Pedro, se tu me amas, mostra isso cuidando e servindo as minhas ovelhas. No me digas que me amas y no amas y mueres y da la vida por mis ovejas. Não me diga que você me ama se você não dá a sua vida pelas minhas Es ovelhas. interesante que Jesús no dijo: Pedro, ¿amas la predicación? É interessante que Jesus não disse: olha, Pedro, você ama pregar? ¿Amas la consejería? Você ama dar conselhos? ¿Amas liderar la adoración? Você ama liderar na adoração? Cosa que yo amo, Coisas que Com eu todo meu amo coração. com todo o meu coração. pero la pregunta número uno es si amamos al pastor de las ovejas. Mas a pergunta número 1 é se nós amamos o pastor das ovelhas. Porque si amas apasionadamente al Cristo de las ovejas, no hay manera que no le sirva a las ovejas de la misma Porque se forma. você ama apaixonadamente o pastor das ovelhas, não existe modo de que você não sirva as ovelhas da mesma forma. Si queremos pastorear iglesias saludables, comenzaremos amando al Señor de la iglesia. Se queremos pastorear igrejas saudáveis, temos que começar amando o Senhor da igreja. Cada vez que tengo una oveja difícil en nuestra congregación, Cada vez que eu tenho uma ovelha difícil na nossa congregação, y ustedes saben que hay ovejas difíciles, e vocês sabem que tem ovelhas difíceis, y luego hay ovejas muy difíciles, e depois tem ovelhas que são muito difíceis, y luego hay ovejas dificilísimas, e depois tem ovelhas dificílimas, y luego algunas más. e depois tem outras mais. Pero cada vez que quiero distanciarme, Mas cada vez que eu quero me distanciar, el Señor Jesús me recuerda: por ella yo di mi sangre. o Senhor Jesus me lembra: eu dei o meu sangue por ela. Y yo vuelvo a arrepentirme y yo vuelvo a acercarme. E eu me arrependo de novo e me aproximo de novo. Hermanos, yo soy un gran defensor de la necesidad de mejorar la predicación. Irmãos, eu sou um grande defensor da necessidade de melhorar a pregação. Yo he hablado sobre eso, yo he escrito sobre eso. Eu já falei disso, eu já escrevi sobre isso. Y estoy dispuesto a defender esa necesidad hasta la muerte. E estou disposto a defender essa necessidade até a morte. Pero una buena predicación no es sustituto para un corazón compasivo, pastoral, tierno. Mas uma boa pregação não substitui um coração compassivo, pastoral e terno. Que se duele y llora por las ovejas. Um coração que se dói e que chora pelas ovelhas. El día de ayer, camino hacia este lugar, No dia de ontem, quando caminhava para esse lugar, yo recibí noticia que la cabeza de diáconos de nosotros había muerto. eu recebi a notícia de que o principal dos diáconos, El director de diáconos, Ah. la cabeza de o líder dos diáconos da nossa igreja, faleceu. 50 años de edad, hace 3 meses, completamente saludable. Faz 3 meses ele estava completamente saudável, 50 anos de idade. 3 meses después, enterrado. 3 meses depois, sepultado. Y yo le escribía a su esposa y a su hermano y le decía: me duele el alma de no haber estado ahí en el momento de su muerte. Eu escrevi para sua família e eu disse: olha, eu sinto uma dor na minha alma por não estar aí no momento da sua morte. Porque yo sé cómo ellos están en dolor. Porque eu sei que eles estão sofrendo Y desde aquí yo no podía compartir su dolor. e de longe eu não podia compartilhar sentir essa dor. Y fue peor todavía porque el sábado yo lo visité en la clínica E o pior de tudo é que no sábado eu visitei ele na clínica y para empeorar las cosas, como su médico, algunos saben que soy médico, e para piorar as coisas, o médico, algumas pessoas sabem que eu sou médico y le decía: Danilo, ¿de qué manera yo puedo orar por ti? e eu dizia: Danilo, como eu posso orar por você? Y una de las cosas que me dijo es que Miguel esté aquí cuando yo tenga que partir. E uma das coisas que ele me disse foi: Miguel, eu quero que você esteja aqui quando eu tenha que partir. Y yo batallé si venía o no venía al Brasil.
E eu lutei para vir ou não vir ao Brasil. Le escribí al resto de los pastores ayer y le dije, ¿me regreso o no me regreso? E escrevi ontem para os pastores, olha, eu volto ou não? Porque el pastor tiene que sentir con sus ovejas y por sus ovejas. Porque o pastor tem que sentir com as ovelhas e sentir pelas ovelhas. Vimos la función del pastor como profeta y como sacerdote. Vimos a função do pastor como profeta e sacerdote. Yo quiero que veamos la función del pastor como líder. Eu quero que vejamos agora a função do pastor como líder. Desde el púlpito nosotros tenemos que proveer dirección a la congregación. Do púlpito nós oferecemos direção para a congregação. Tenemos que proveer visión para aquellos que nos escuchan. Damos visão para aqueles que nos escutam. Continuamente nosotros vemos a Jesús dirigiendo a sus discípulos. Continuamente vemos Jesus dirigindo seus discípulos. A veces los dirigió a descansar y los alejó de las multitudes. Às vezes ele guiou os discípulos para descansar e se afastar das multidões. Y otras veces los dirigió para servir a las E multitudes. outras vezes ele dirigiu eles para servir a multidão. Por otro lado, en una ocasión, cuando Pedro quiso detenerlo porque él iba a Jerusalén, Por outro lado, houve uma ocasião que Pedro quis deter Jesus porque ele ia para Jerusalém. Jesús, en el ejercicio de su función como líder, lo reprendió. E Jesus, exercendo a sua função de líder, repreendeu Pedro. Reprendió a Satanás que estaba usando a Pedro. y le Repreendeu dijo, Satanás que estava usando a Pedro. te reprendo, Satanás, porque no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino las cosas de los E hombres. disse, te repreendo, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. El pastor como líder tiene que tener una clara visión de cuál es su meta y su rol para que no sea desviado. O pastor tem que ter uma clara visão da sua meta, das suas funções, para não se desviar delas. Si él no tiene clara esa función, continuamente él será desviado porque cada persona tiene una idea de lo que él debe hacer. Se ele não tiver claramente qual é a sua função, ele vai se desviar dela, porque cada pessoa tem uma ideia do que o pastor tem que fazer. Pero cuando un líder tiene claro cuál es la función, la voluntad de Dios, no se dejará desviar de su Mas propósito. quando o líder entende claramente qual a sua função em Deus, ele não vai se desviar do propósito de Deus. El liderazgo es un llamado, pero también es un don. Liderança é um chamado, mas é um dom também. Y en el ejercicio de su don de líder, el pastor tiene que mover al pueblo de Dios de donde está a donde Dios quiere que esté. E exercendo o seu dom de líder, o pastor tem que tirar o povo de onde ele está e levar o povo para onde Deus quer que ele esteja. Y para mover al pueblo de Dios de donde está, tiene que saber dónde está. E para mover o povo de onde ele está, você precisa saber onde o povo está. Y para moverlo donde Dios quiere que esté, tiene que conocer la voluntad de Dios. E para mover o povo para onde Deus quer que eles estejam, você precisa conhecer a vontade de Deus. El pastor como líder necesita una reverencia especial por la santidad de O Dios. pastor, como líder, precisa de uma reverência especial pela santidade de Deus. Cuando el líder le pierde el temor reverente a dicha santidad, Quando líderes perdem esse temor reverente pela santidade, él y el pueblo que él dirige se apartan de Dios. o povo que ele dirige e ele mesmo se afastam de Deus. Y se apartan de Dios porque le han perdido el temor al pecado. Se afastam de Deus porque perderam o temor ao pecado. Lamentablemente, cuando el líder y el pueblo de Dios se apartan de su Dios, Lamentavelmente, quando o líder e o povo de Deus se afastam do seu Deus, ese pueblo continúa las actividades religiosas semanas tras semanas. esse povo continua realizando coisas religiosas uma semana após a outra, Y las actividades religiosas le convencen que Dios no está lejos de ellos. e as atividades religiosas o convencem de que Deus não está longe deles. Y peor aún, ese pueblo aprende a estar contento sin la presencia manifiesta de E nuestro o que é Dios. pior, o povo aprende a ficar contente sem a manifestação da presença de Deus. Y cuando hablo de la presencia manifiesta, no me estoy refiriendo a señales y prodigios. E quando falo de manifestação, não falo de sinais e Me prodígios. estoy refiriendo a vidas cambiadas, Eu estou falando de vidas transformadas, personas cambiadas, pessoas transformadas, convertidas, convertidas, familias que han salido de un lugar y ahora pertenecen
a la familia de Dios. Famílias que saíram de algum lugar e agora são parte da família de Deus. Iglesias que crecen en profundidad. Igrejas que crescem com profundidade. Adoración íntima y reverente a nuestro Dios. Adoração íntima e reverente ao nosso Deus. Gente que simplemente viene al servicio y llora porque Dios se hizo presente. Eles vêm e choram simplesmente porque Deus estava presente. Y para eso el líder necesita cultivar su carácter. El pastor necesita cultivar su carácter como líder. E para isso o pastor tem que cultivar o seu caráter como líder. Eso es tan importante porque el pastor jamás podrá llevar el sermón donde su carácter no está. Isso é tão importante porque o pastor jamais poderá levar o seu sermão onde o seu caráter não está. Jamás podrá llevar al pueblo de Dios donde su carácter no está. Ele não poderá levar o povo de Deus onde o seu caráter não está. Jamás podrá sanar el corazón de la oveja si su corazón no está sanado. Jamais poderá curar o coração de uma ovelha se o seu coração não está curado. Ahora que el tiempo ha avanzado y necesito ir trayendo mi mensaje hacia el final, O tempo está avançando, então agora eu preciso trazer minha mensagem para a conclusão. yo quiero recordarme y recordarnos que cuando todo sea dicho y hecho, Então quero lembrar-lhes de que quando já fizemos tudo, después que yo haya ejercido mi función profética, sacerdotal y mi función de líder, depois que eu recebi a minha função profética, sacerdotal e de líder, yo simplemente soy un siervo ainda simplesmente um servo del Dios Altísimo. um servo do Deus Altíssimo. Pablo escribe a los Corintios y le dice en su primera carta, Paulo escreve aos Coríntios e diz na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y 2, que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos y administradores de los misterios de Dios. que todos nos considerem dessa maneira, como servos e administradores dos mistérios de Deus. No importa si el pastor es extremadamente conocido, él no es una celebridad ante Dios, él es meramente un siervo. Não importa se é um pastor muito conhecido, ele não é uma celebridade diante de Deus, ele é meramente um servo. Y él pertenece a una comunidad cuyo símbolo es una vasija y una toalla, E ele pertence a uma comunidade cujo símbolo é uma bacia e uma toalha. dispuesto a lavar los pies de las ovejas, É alguém disposto a lavar os pés das ovelhas. incluso de un traidor como Judas. E ainda de um traidor como Judas. No me imagino al Señor Jesús lavar los pies de Pedro y de Juan y llegar a Judas y decir, no, tú eres un traidor. Eu imagino Jesus lavando os pés dos discípulos e quando chega em Judas ele fala, você não, e passa ao próximo. Nosotros lavamos los pies de aquellos a quienes Dios nos llama a lavar. Nós lavamos os pés daqueles a quem Deus nos chamou a lavar os pés. No por lo santo que ellos son, Não pela santidade deles, sino por el temor reverente a nuestro Dios mas por causa do temor reverente ao nosso y Deus. por la gloria de su nombre E pela glória do seu y nome. por la causa de la cruz. E pela causa da cruz. Eso es lo que somos, hermanos. Isso é o que nós somos. Cuando tú hayas hecho absolutamente todo lo que te toque hacer, Depois que você faça tudo o que você tem que fazer, como profeta, como sacerdote, como líder, como profeta, sacerdote e líder, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí pensamos que llegaremos a hacer todo lo que nos toca hacer? ¿Podemos levantar la mano? quantos de nós pensamos que chegamos a fazer tudo o que temos que fazer? Por favor, levante sua mão. Jesús dijo, cuando hayas hecho todo lo que te toca hacer, lo único que podrás decir es, siervo inútiles somos. Jesus disse, quando você fizer tudo o que você tem que fazer, diga assim, servos inúteis somos. Y como ninguno de los que estamos aquí ha levantado la mano, E como nenhum dos que estão aqui levantaram a mão, dice un amigo pastor nuestro que lo que podemos ser es candidatos a siervo inútiles. diz um pastor amigo meu que o que podemos chegar a ser é candidatos a servos inúteis. Ni siquiera para siervo inútiles calificamos. Nem para ser servo inútil estamos qualificados. Como siervo, el pastor necesita reconocer que el mejor adorno de su enseñanza es una vida de servicio y de humildad. Como servo, o pastor precisa reconhecer que o melhor adorno do seu ensino é uma vida de serviço e de humildade. Él necesita recordar como siervo que
no hay tarea tan pequeña como que él no pueda hacerla. Ele precisa recordar como servo que não existe uma tarefa tão pequena que ele não deva fazer. Cuando él piense que existe tal cosa, él necesita volver a ver a Jesús lavando pies. Quando ele pensa que em tal coisa, ele precisa voltar a ver Jesus lavando pés. El pastor como siervo necesita recordar que la rama con más frutos es la que más se dobla hacia abajo. O pastor como servo precisa lembrar que o ramo que tem mais frutos é aquele que se inclina para baixo. Él necesita recordar que el servir a otros no le rebaja, sino más bien ennoblece el pastorado. Ele precisa lembrar que servir a outros não rebaixa, mas torna o pastorado mais nobre. Que la medida de un líder no es cuántos siervos él tiene bajo su dirección, sino a cuántas personas él les sirve. A medida de um líder não é quantas pessoas ele tem debaixo da sua pessoa, mas a quantas pessoas ele serve. Yo no tengo tiempo para exponer todo el capítulo 20 del libro de los Hechos, Eu não tenho tempo para expor todo o capítulo 20 de Atos, donde nosotros comenzamos leyendo el versículo 28. onde começamos lá lendo o versículo 28, Pero yo quiero invitarte a que tú lo puedas hacer esta tarde, mas eu quero convidar você a fazer isso essa para tarde, que tú puedas ver las tres funciones de un pastor en los versículos que estamos mencionando acerca de la conversación de Pablo con los para que ancianos. você possa ver as funções de um pastor dentro dessa conversa de Paulo com os anciãos. Pablo dice que él los cuidó, los pastoreó con un corazón humilde y con lágrimas. Paulo disse que ele cuidou e pastoreou essas pessoas com coração humilde e com lágrimas. Eso es un sacerdote. Isso é ser sacerdote. Pablo dice que él no rehusó predicar todo el consejo de Dios. Ele disse: eu não me recusei a pregar todo o conselho de Deus. Eso es una función profética. Isso é função profética. Pablo dice que no cesó de amonestarlos día y noche. Paulo diz que não deixou de admoestar de dia e de noite. Eso es una función profética. Isso é função profética. Pablo habla de cómo él les predicó la palabra y los llamó al arrepentimiento y los visitó hasta de casa en casa. Paulo fala de como pregou a palavra, chamou a arrependimento e até visitou de casa em casa. Eso es una función profética. Isso é função profética. Pero al mismo tiempo tú puedes leer en la conversación de Pablo con los ancianos de Éfeso Mas ao mesmo tempo você pode ler na conversa de Paulo com os anciãos de Éfeso de qué manera los lideró mientras los pastoreaba. a maneira como ele liderou enquanto os pastoreava. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién entrenó a Pablo? E a pergunta que temos que fazer é: quem preparou Paulo? Pablo dice en el libro de Gálatas que él recibió la revelación y fue instruido directamente por el Señor Jesucristo. Paulo diz em Gálatas que ele recebeu a revelação e foi instruído diretamente por Jesus Cristo. Y como todo discípulo, cuando es entrenado bien, es igual a su maestro. E como todo discípulo, quando bem treinado, é igual ao seu mestre, Entonces Pablo lució como su maestro. então Paulo parecia com o seu mestre. Y así dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. E ele disse também: imitem a mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entre tú y Dios, Entre você e Deus, podrías decir tú lo mismo a tu congregación. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. isso você poderia dizer você mesmo à sua congregação: imitem a mim como eu imito a Cristo. Porque eso sería una manera visible de pastorear iglesias saludables. Isso seria uma maneira visível de pastorear igrejas saudáveis. En los últimos 10 años he oído mucho del Evangelio, he leído mucho del Evangelio, Nos últimos 10 anos eu ouvi muito do Evangelho e li muito sobre o Evangelho, pero he visto mucho menos el Evangelio. mas eu tenho visto muito menos o Evangelho. Yo quiero cerrar, tengo un minuto, Eu quiero cerrar con este texto quero terminar com esse texto. de Hebreos 13, Hebreus capítulo 13, comenzando en el versículo 20 hasta el 21. começando no versículo 20 até o versículo 21. Porque este versículo es como decimos nosotros, como la cereza, no sé si ustedes tienen la expresión, la cereza sobre el bizcocho. Porque esse versículo é como a cereja do bolo, do sorvete. Y que el Dios de paz, E que o Deus de que paz, resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. E que o Deus de paz que ressuscitou de entre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, por meio do sangue do pacto eterno, os faça aptos em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando Ele em nós o que é agradável diante dele, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. ¿Notaste lo que el texto dice? Que Percebeu? Él, Jesucristo, os haga apto. Él es quien nos hace apto. Percebeu o que o texto está dizendo? Que Ele, Jesus, nos torne aptos. É Ele quem nos torna aptos. Él es quien nos hace agradable delante de Él. Ele é quem nos faz agradáveis diante dele. Padre, gracias Senhor, por tu obrigado palabra. pela Tua palavra. Tu palabra dulce, pero tu palabra confrontadora y edificante. Tua palavra doce e ao mesmo tempo confrontadora e edificante. Gracias por hablar a mi corazón antes que a cualquier otro. Obrigado por falar no meu coração primeiramente. Perdóname donde haya fallado. Me perdoe onde eu falhei Glorifícate en lo que haya sido tu palabra. e glorifica-te no que foi a Tua palavra. En Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. Amén. Amém.